Ótimo. Oi, pessoal, tudo bom? Bom dia! Bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 22 de setembro. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Passamos aí por um final de semana, vamos falar de São Paulo, tá? Que é o que eu posso dizer, estado, pelo menos. Muito quente, né? Que calor! Eu tava em Sorocaba e tava muito quente. Nossa, exagerado. E aí agora essa chuvona desde ontem à noite, né? Que gostoso. Acho que estava precisando mesmo. Deu uma boa lavada no ar, deu uma amenizada. Tá muito forte a chuva, não sei. Eu acho que eu não vou ter problemas com conexão nem nada. Mas, né, a gente sempre é bom avisar caso aconteça. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Tem lugares em São Paulo que estão sem luz. Então é isso. É... Só um rápido parênteses, né, sobre o clima. Hoje nós vamos continuar com o assunto crias. Eu vim até pegar meu celular para eu ler para vocês o que eu escrevi de crias hoje. E a gente vai falar sobre. Eu não vou dizer o último, porque tem mais um, que é um surpresa, né? Mas o penúltimo cria. Ai, mas já não foram 6? Sim, esse é o sexto. Acontece que, depois de explicar os 6 crias, na Rata para Pico eles vão colocar mais um. E aí na aula que vem a gente conversa sobre esse mais um. Seriam 6 mais um, né? Na verdade, a quantidade de crias. Então é isso, a gente vai entoar o nosso mantra para poder começar a nossa aula e seguir com o assunto de hoje. Tá bem? Vamos lá. As mãos unidas em frente ao peito, uma inspiração bem profunda. Om Sahana Vavatu Sahanao Bonaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Mahavilishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Muito bom, e assim a gente começa a nossa aula de hoje. Legal, pessoal. Qual será que é o CRIA que nós vamos trabalhar hoje? Qual será? Esse aqui vocês já conhecem, esse aqui eu já falei bastante para vocês sobre ele. A gente já praticou ele juntos mais de uma vez. Ele é um CRIA muitas vezes trabalhado como exercício respiratório e não tem nenhum problema, porque de fato ele é um exercício respiratório. A gente só não pode achar que ele é um pranayama, né, pessoal? Qual que é a diferença? Um pranayama, para ele ser um pranayama, a gente sempre pensa em pausa respiratória. Por quê? Pranayama, segundo o Patanjali, né, é a cessação da respiração. Então, não faz sentido um pranayama não ter pausa respiratória, né? Caraca, aumentou muito a chuva aqui. Mas... Então, o que a gente está falando não é pranayama, é Kapalabhati. Kapalabhati, que é um cria, pessoal. Em alguns lugares, algumas pessoas ensinam como pranayama. Não está certo, tá? A gente pode ensinar como uma prática respiratória. Sim, podemos passar como prática respiratória ao invés de fazer um pranayama. Sim, muito legal, inclusive. É uma prática bem interessante. Mas não é pranayama, tá bom? É cria. E aí vamos ler o que a Hatha Yoga Pradipika diz sobre Kapalabhati. Vou dizer o seguinte. Agora, Kapalabhati. Realizar inspiração e expiração rapidamente, como um fole de um ferreiro. Não sei se vocês têm essa referência visual do fole do ferreiro, né? Ele faz esse movimento. E aí, quando ele faz esse movimento, o ar sai, né? Abriu, o ar entra. Rápido, o ar sai, né? Vamos pensar nisso. Isso é Kapalabhati. E Kapalabhati elimina todas as doenças devidas a Kapha. A gente já conversou sobre Kapha e tem a ver com fleuma, tá? Ele vai dizer que Kapha, as doenças que têm a ver com Kapha, são as doenças que têm a ver com fleuma.
Fleuma, eu fui dar uma olhadinha, e é classificado como secreções do pulmão. Então, a gente sabe catarro, esse tipo de secreção, né? E aí é interessante a gente perceber que Kapalabhati, de fato, é o crânio iluminado, o crânio brilhante. E é uma prática que purifica e limpa o crânio, removendo os excessos de fleuma, tá? Então, às vezes é interessante fazer quando a gente está muito entupido, né, com muito catarro. Sim, é interessante. É um pouco mais difícil, tá? Eu peço que vocês façam com um papelzinho também, porque vai sair. Mas é bom, porque ele força essa saída, né? A gente tem uma expiração muito forte, que vai jogar o que está lá dentro para fora, porque a gente tem essa ação abdominal forte de contração. Tá legal? Então, eis Kapalabhati, esse cria tão comum. E às vezes, pessoal, a gente vai ver Kapalabhati de um jeito diferente, tá? Do que eu aprendi, do que segue a tradição que eu sigo, do que segue a escola que eu sigo, tá? Dentro da minha escola, dentro da tradição que eu sigo, Kapalabhati, a gente vai fazer com as respirações abdominais, e aí nós vamos fazer uma força de expiração. Então, essa força é como se você levasse um soco no abdômen. A gente vai contrair muito rápido o abdômen, vai relaxar logo em seguida, e esse relaxamento expande o abdômen e o ar entra. Novamente, contraímos com força, o ar vai sair, relaxamos, o abdômen expande e o ar entra. É assim que a gente trabalha com o Kapalabhati. O que nós costumamos fazer pós-Kapalabhati? Então, a gente faz algumas séries, tá? Vai depender aí do quanto os alunos estão acostumados a fazer Kapalabhati, o quanto está funcionando o movimento. A gente vai trabalhar com isso hoje, porque às vezes os alunos acham que estão fazendo Kapalabhati e estão fazendo outra coisa, tá? Às vezes a pessoa acha que está respirando abdominalmente, não está. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar bem atento quando está fazendo. E aí a gente costuma fazer, sei lá, depende, tá? 60, 90, 120 repetições, 120 Kapalabhatis. Depois a gente trabalha com uma respiração bem alongada, pausa respiratória, expira. Então, vocês vão ver no final, quando a gente fizer, o quanto ajuda na respiração pós, assim, essa respiração mais tranquila, tá? Ah, uma coisa muito importante sobre o Kapalabhati que eu não posso deixar de dizer. Algumas pessoas vão falar, Kapalabhati oxigena o sangue, porque como a gente tem essa respiração forte, oxigena, as pessoas falam oxigena o cérebro, oxigena o sangue. Gente, vocês já mediram o nível de oxigenação do sangue de vocês? Creio que sim, né? Durante a Covid a gente tinha bastante essa preocupação com a oxigenação do sangue, então as pessoas até compravam os oxímetros quando eu tive Covid, inclusive, era uma coisa que eu usava bastante, o oxímetro para ver se estava boa a oxigenação do sangue, eles pediam para você ir para o hospital se caísse, né? Então, eu tinha sempre essa preocupação. E aí, quando você está saudável, você coloca o oxímetro no seu dedo e ele vai marcar ali 99, 98 no mínimo. E esse é o nível de oxigenação do seu sangue. Tem como passar de 100%, gente? Não. Fazendo Kapalabhati, a gente não vai passar de 100%. 100% é o máximo de oxigenação do sangue. Bom? O que acontece, aí a gente pode falar, é uma hiperventilação, tá? Aí sim a gente pode falar hiperventilação. Quando a gente força bastante essa saída do ar, a gente vai ter menos gás carbônico. Aí sim, aí a gente pode falar. Porque, vamos supor que eu tô aqui respirando, normalmente. Normalmente, a gente não tira todo o ar que está dentro de nós, né? E esse ar que está dentro de nós, que não saiu, é rico em gás carbônico, certo?
Quando a gente trabalha essa expiração forte e várias vezes, a gente vai liberando mais. E esses resquícios de gás carbônico vão diminuindo. Tá bom, pessoal? É isso. Só para a gente não se confundir com os termos aí. Beleza? Hoje nós vamos começar a nossa aula deitadas de barriga para cima, em decúbito dorsal. Pode manter os joelhos flexionados, plantas dos pés no chão, se observe por alguns instantes, ouvindo aquilo que o seu corpo tem a te dizer e fazendo o caminho do externo para o interno, do denso para o sutil. Muito bom. Ouça tudo que o seu corpo te diz e faça uma lista mental disso tudo. Perceba tudo isso. Comece a prestar mais atenção na sua respiração agora, sem controlar ela, apenas observando como ela acontece naturalmente. Muito bom. Leve então uma mão lá no baixo ventre, um pouco abaixo do seu umbigo, e uma mão lá na caixa torácica, na região do peito também. E perceba onde naturalmente, sem controlar, aonde a sua respiração acontece. Depois de perceber, agora sim você vai controlar a respiração e deixar ela focada no abdômen. Então a gente quer uma respiração bem baixa, tá? Uma respiração que acontece assim, quando o abdômen se expande, o ar entra, e quando o abdômen se contrai, o ar sai, tá bom? Então foque aí.
Muito bem. Tente ainda manter essa respiração abdominal. E nós vamos fazer Pavana Muktasana, na postura de liberação de gás. Então, você vai trazer as duas pernas flexionadas próximas ao tronco. Hoje não, agora a gente não vai fazer a postura completa, né? Envolvendo o pescoço. E abrace aí as suas pernas pela frente dos joelhos, trazendo elas com uma certa força, né? Com um certo vigor, ao mesmo tempo que você não vai tensionar ombros, nada disso, tá? E aí, se você consegue tocar um pouquinho que seja as suas coxas lá no abdômen, você vai perceber a sua respiração abdominal lá nas coxas, tá bom? Porque você vai sentir o abdômen tocando as coxas durante a sua respiração. Muito bom, retorne as pernas, não precisa mais controlar a respiração. A gente fez tudo isso para que vocês conseguissem de fato perceber essa respiração abdominal, porque ela vai ser muito importante para a gente fazer Kapalabhati, tá bom? Agora, ainda com as pernas flexionadas, nós vamos cruzar a perna direita por cima da perna esquerda. Mão esquerda segura no joelho direito, braço direito se estende na altura do seu ombro. E nós vamos torcer, puxando o seu joelho direito com a mão esquerda lá para o chão. Você escolhe se você vai manter o seu olhar lá para o teto ou se prefere olhar lá para a mão direita que está esticada. Muito bom, retorna devagar e descruza as pernas, se observa. Vamos fazer para o outro lado, então agora a perna esquerda cruza por cima da direita. O braço esquerdo é o que vai para o lado, como eu estou sem espaço, eu vou levar a minha mão lá atrás da cabeça. Mão direita segura no joelho esquerdo e torce. Novamente você escolhe para onde vai olhar. O importante aqui, pessoal, é que você não tire o seu ombro esquerdo do chão. Se tirar, que seja muito pouquinho, tá? E se estiver tirando muito, pode voltar um pouquinho a perna. Muito bom, retorna, descruza as pernas, se observa novamente.
Nós vamos passar por uma invertida agora, pessoal. Então, eu vou passar todas as contraindicações. Eu vou dar 3 opções de invertida e vocês vão escolher. A primeira eu garanto que é uma opção tranquila, tá? Já as duas seguintes não são tão tranquilas assim. Então, se você é uma pessoa que tem quaisquer tipos de problemas de pressão alta, problemas cardiorrespiratórios, questões na coluna, seja na cervical, seja na lombar, enfim, se você está gestante, se você comeu há pouco tempo, tudo isso, gente, requer avaliação, certo? Mas a primeira invertida será Ardha Halasana, o meio arado, que é uma invertida tranquila. Depois de Ardha Halasana, eu vou mostrar para vocês Viparita Karani e Sarvangasana. Viparita Karani é a ação invertida. É aquela em que nós vamos apoiar bastante o peso nos cotovelos. Então, se os seus cotovelos têm alguma questão, faça outra. Sarvangasana é aquela que nós vamos apoiar bastante peso na região da cervical e na região dos ombros. Então, se você está com problemas na região cervical e dos ombros, faça outra, tá bom? Eu vou dar 3 opções, você vai poder escolher. Começando por Ardha Halasana, onde eu vou apenas estender minhas pernas lá para cima, mantendo os joelhos estendidos, se for possível, senão eu posso flexionar um pouquinho eles, tá? De preferência, não segure nas pernas, mas se for necessário, você pode segurar. Caso você queira passar para a Viparita Karani ou Sarvangasana, você vai dar um leve impulso com as pernas, apoiando o seu corpo com as mãos. Para fazer Viparita Karani, você vai apoiar as suas mãos nesse osso aqui, que é a bacia, nessa parte da bacia, tá bom? E aí, o que vai acontecer? Você vai sentir que vai pesar bastante nos seus cotovelos. Vai levar as pernas mais ou menos 90 graus, tá? O máximo que você conseguir. Aqui, ó, eu fico com o meu pescoço solto. Essa é a ideia. E caso queira seguir para a Sarvangasana, as mãos vão subir nas costas, tá vendo? As pernas novamente 90 graus com o chão. Aqui não mexa a cabeça, não mexa o pescoço, porque a pressão está ali, tá? Vamos permanecer um pouquinho. Retorna devagar, pode flexionar os joelhos. E aí eu quero um retorno de fato bem controlado, em que você leve vértebra por vértebra no chão. Algumas pessoas me dizem, o meu quadril é muito pesado, ele vai muito para o chão. Gente, isso tudo é uma questão de controle de força, tá bom? A gente vai treinando aos poucos. Se observe um pouquinho, depois de fazer a invertida que você escolheu. Muito bom, perfeito. Ainda que nós vamos fazer Naukasana. Uma versão de Naukasana, o barco diferente, tá? Normalmente no barco a gente tira a cabeça e tira a parte alta das costas no chão. Aqui eu não vou tirar, vou ter que vir até um pouquinho mais para trás. A gente vai trabalhar apenas com a parte abdominal, só com as pernas, com a ação das pernas. E vai ser assim. Mantendo aí os seus joelhos flexionados, plantas dos pés no chão, corpo apoiado no chão. Mantenha as palmas das mãos viradas para o chão. O que você vai fazer? Você vai estender as suas pernas, estender os joelhos. Veja, eu não fiz isso. Eu não entrei em Ardha Halasana. As minhas pernas continuam 45 graus. Não consigo fazer com as duas, tudo bem. Faça com uma, depois faça com outra. Mas se der, fique com as duas um pouquinho.
Retorna devagar, se observe. Uma postura abdominal, né, pessoal? Então é claro que nós vamos sentir o abdômen. Vamos fazer então agora Matsyasana na postura do peixe. Vamos fazer a postura nova, tá? Não a antiga. Para fazer a nova, ou você mantém as pernas estendidas e unidas lá no chão, e você coloca os seus braços por baixo do corpo, tá? Ou se você consegue fazer lótus, você entra em lótus, Padmasana, e segura nos seus dedões. De qualquer forma, você apoia os seus cotovelos no chão e vai levar o topo da cabeça lá no chão, como quem quer ver lá atrás, aumentando a curva da cervical e da lombar. E retorna. Devagar, eu fiz assim, que ia puxar meu cabelo ia doer demais. Pode desfazer as pernas, se observe. Muito bom. Perfeito. Então você vai se deitando de lado até aos poucos ir se colocando sentada com as pernas cruzadas e a coluna ereta. Muito bom. Cruze as pernas da forma que você preferir, a gente já conversou sobre isso. Opa! Ele dá esse zoom aqui, gente, eu não sei tirar. Pronto. Muito bom. Se observe um pouquinho, então. Perceba o seu corpo depois de ter feito tudo isso que ele já fez hoje e agora sentado, né, em outro plano. Muito bom. Entrelace seus dedos das mãos, deixando apenas o indicador, os dois, apontando lá para cima. Uma inspiração, os braços sobem, desde que os braços cheguem ao lado das orelhas e permaneça aqui. Cuidado para não acentuar a curvatura da lombar. Em Parvatasana, na postura da montanha sentada. Retorna devagar, se observa. Vamos fazer Chakrasana na roda. Ou se você quiser chamar de Chandrasana, lua, Ardha Chandrasana, meia lua, mas vamos fazer sentadas. Então, os braços vão ao lado do corpo. A mão esquerda começa a ir para longe, o braço direito sobe. Quando chegar na altura do ombro, a palma da mão se vira para cima, continua subindo, estende ao máximo até lateralizar. Você escolhe se quer e pode levar o seu antebraço no chão, lateralize, sinta a área que está sendo alongada. Mantenha os isquios, que são os ossinhos do bumbum, no chão.
Retorna devagar, se observe. E nós vamos fazer para o outro lado, então escorregue agora a mão direita, o braço esquerdo que sobe lateralmente. Vire a palma da mão, siga subindo, lateralize. Cuidados na hora de lateralizar, não feche o peito e caia lá para frente e também não caia lá para trás. E retorne. Se observe. Muito bom. Vamos fazer Bhujangasana sentadas. Então, vai entrelaçar os dedos lá atrás das costas, levar a mão no chão. Minha mão não chega ao chão, não sei, talvez seja o seu caso. Então, tudo bem, você só mantém a mão descansando lá atrás, os braços descansando sem estar estendidos agora, tá bom? Então, nós vamos abrir um pouco o peito, estender os braços e tirar as mãos um pouquinho do chão, um pouquinho, não é para levar lá atrás, não, só um pouquinho. Mantendo o peito aberto, olhando um pouquinho para cima também. Desfaça a postura, volte ao centro, se observe. Seguimos para Dandasana, o bastão, estendendo as duas pernas, mantendo os joelhos estendidos. E as pernas não precisam estar coladas, tá? Mas não deixe elas afastadas. Elas estão juntas. Perceba que se você não consegue manter a coluna ereta assim, talvez você precise flexionar um pouquinho os joelhos e não tem problema algum. Muito bom. Se perceba um pouco em Dandasana no bastão. Então, os dois joelhos vão flexionar, vamos trazer as pernas bem para perto. Os braços abraçam as pernas e nós vamos calçar nossos pés com as mãos. Então, colocamos nossas mãos por debaixo dos pés, tá? E aí, nós vamos caminhando com esses pés até o nosso limite confortável. Vamos dizer que meu limite confortável seja aqui. O que eu vou fazer? Relaxar a minha cabeça e a minha coluna. Se o meu limite confortável é mais, tudo bem.
Então, desfaça, a cabeça é a última que sobe, volte para Dandasana um pouquinho. Flexione novamente os seus joelhos, traga as pernas bem pertinho. Nós vamos fazer aquele equilíbrio sentado que vocês já conhecem. Então, o que você vai fazer? Você pode fazer tanto com os olhos abertos, né? E o olhar reto para frente, você vai tirando os pés do chão até se equilibrar sobre os glúteos. Se tiver confiança e quiser, você pode levar a testa lá no queixo e manter os olhos fechados. Ache o ponto de equilíbrio e permaneça nele. Retorna os pés para o chão. Se observe um pouquinho. E agora nós vamos nos deitar novamente em decúbito dorsal, então de barriga para cima. Meça aí o espaço que você precisa para se deitar e deite-se devagar, mantendo ainda os joelhos flexionados, as pontas dos pés no chão. Então nós vamos fazer Pavana Muktasana novamente, mas nós vamos fazer a postura completa. Então primeiro traga as pernas flexionadas, abrace pela frente dos joelhos, sinta o contato da sua lombar com o chão. Para completar, leve a testa em direção aos joelhos, sempre colando o queixo no peito. E nós vamos fazer aquela transição para Shavasana. Então, vire o menor pontinho que você conseguir, bem contraído, 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 contraído. Relaxe de uma vez. As pernas se estendem no chão. Elas se separam mais ou menos na largura do tapetinho. Os pés caem para fora, os braços ao longo do corpo. Palmas das mãos voltadas para cima. Abra um espaço nas axilas, separando um pouco os braços do corpo. Se os olhos não estão fechados ainda, eles se fecham agora. Estamos agora em Shavasana. Você pode fazer adaptações aqui se você quiser usar almofadas, cobertores, mudar um pouco a postura. Fique à vontade. O que importa é que você consiga relaxar. Comece esse momento se observando, prestando atenção em você aqui e agora, neste corpo que já passou por várias coisas durante a aula de hoje. Como ele está? Qual é a diferença dele com o corpo lá do começo da aula? E faça isso passando por aquele caminho do mais denso para o mais sutil, do mais externo para o mais interno.
Vá percebendo quais são as partes do seu corpo que tocam o chão, todas elas que tocam o chão. E você vai permitindo que o seu corpo relaxe cada vez mais. Começando lá pelo topo da cabeça. Você permite que a sua cabeça se entregue ao chão, que a sua testa fique lisa, que suas sobrancelhas queiram escorregar para as têmporas, que as pálpebras se toquem com suavidade, que o maxilar se distraia, a língua relaxe e os lábios possam até mesmo sempre abrir. Permita que esse relaxamento vá descendo pelo seu pescoço, passando pela curva da cervical e pela garganta, alcançando os seus ombros, descendo pelos braços, passando pelos cotovelos, antebraços, pulsos, mãos, e cada um dos dedos das mãos até alcançar todos os dedos das mãos. Permita que ele continue descendo, mas agora lá pelas clavículas, pelas escápulas, parte alta das costas, peito, costelas. Deixe que vá descendo pela caixa torácica, que passe pelo abdômen, pela curva lombar, alcance os glúteos, as virilhas, e siga descendo pelas coxas, pelos joelhos, panturrilhas, tornozelos, pés, até alcançar cada um dos dedos dos pés. E então você se percebe completamente entregue ao chão, sabendo que agora você não precisa fazer mais nada. Apenas deixe que sua mente circule por este corpo entregue ao chão. Aos poucos você vai adotando respirações mais profundas e lentas. E começa a fazer os movimentos que o seu corpo te pede. Pode se espreguiçar e bocejar. Pode torcer, lateralizar. Faça tudo que o seu corpo pede. Escute.
E aos pouquinhos, à sua maneira, você vai se colocando sentada, com as pernas cruzadas, com a coluna ereta e com os olhos fechados. E aí você vai percebendo a sua respiração, sem interferir, apenas observando. Então você começa a interferir na respiração, de tal forma que ela fique praticamente 100% abdominal. Pode levar a mão ao abdômen se achar que isso te ajuda. Lembre-se que é a contração do abdômen que faz o ar sair e o relaxamento e consequente expansão do abdômen que faz o ar entrar. Então você começa a trabalhar a expiração. Você vai fazer essa contração forte e rápida do abdômen para expirar. Depois você vai apenas o relaxar para que o ar entre. Agora, nós vamos fazer isso de forma ritmada e eu vou contar 10 respirações. Eu vou dar o ritmo e eu vou contar 1, 2, 3, até chegar na 10ª. Na 10ª, eu quero que após, né, essa saída rápida do ar, vocês inspirem bem lentamente. Façam uma pausa respiratória se possível e depois expirem bem lentamente, se possível também no dobro do tempo da inspiração. Bom, então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inspiração lenta.
Quando expirar, deixe a respiração livre. Volte a respirar abdominalmente e nós vamos fazer de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inspiração lenta. Segue com sua respiração lenta. Depois da expiração, deixe a respiração livre. Muito bom. Volte a respirar abdominalmente. Vamos fazer agora uma repetição de 15, tá bom? Então vou dar o ritmo. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Inspira lentamente. Siga com pausa e depois expiração. Depois de soltar o ar, depois da expiração, deixe a respiração livre por alguns segundos. E nós vamos fazer mais uma vez, 15 repetições, então volte a respirar abdominalmente. Eu vou dar o ritmo. E vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Feche os olhos e faça a sua respiração lenta. Quando encerrar o ciclo respiratório, você não precisa mais controlar a respiração, apenas observe-a, perceba o ritmo, perceba se você tem mais ou menos vontade de respirar, tudo isso é importante. E permaneça prestando atenção apenas na sua respiração por alguns instantes.